Muitas vezes peguei na pena para escrevê-la e muitas a tornei a largar por não saber o que escreveria. E estando em uma das ditas vezes, suspenso, com o papel diante de mim, a pena engastada na orelha, o cotovelo sobre a banca e a mão debaixo do queixo, pensando no que diria, entrou por acaso um meu amigo, homem bem entendido e espirituoso, o qual, vendo-me tão imaginativo, me perguntou a causa, e eu, não lhe a encobrindo, lhe disse que estava pensando no prólogo que havia de fazer para a história do Dom Quixote, e que me via tão atrapalhado e aflito com este empenho que nem queria fazer tal prólogo, nem dar à luz as façanhas de tão nobre cavalheiro. Olha, o livro simboliza, eu acho que é um índice da civilização, é um índice do que a humanidade construiu. Essa força simbólica e a experiência da leitura e do encontro do leitor com o seu livro é uma experiência única, né? É uma experiência de exercício da subjetividade, de encontro consigo mesmo, de alegria, de satisfação, de angústia, incomparável. De uma forma geral, quer dizer, o ser humano sofre de uma insuficiência cabal, né? E uma das formas dele realmente tentar suprir essa insuficiência é na leitura. O livro, para mim, é uma forma de relacionamento com o mundo, é uma forma de relacionamento também, vamos dizer, comigo mesmo, de lidar com as minhas questões pessoais, mais ou menos sociais ou não, né? Olha, o livro para mim, ele é cultura, ele é informação, mas ele é entretenimento também, que eu acho que é uma coisa que as pessoas, o mercado às vezes tem um pouco de medo de falar nisso, né? Da mesma forma como você tem os filmes de entretenimento, você tem livros de entretenimento, que o único objetivo dele é divertir. Então eu vou para o computador em estado de vazio. Eu não penso muito no que vai acontecer no teclado, sabe? Eu vou escrevendo. Depois é que eu vou sentir as significações, que eu vou fazer o trabalho de artesanal no livro, né? Mas eu realmente não penso previamente muito no enredo, não. Eu tenho um leitor ideal que eu mesmo componho, no fundo sou eu, para o qual eu escrevo. É como se eu estivesse escrevendo para os poetas que eu admiro muito, entendeu? Que me deram muita coisa e eu gostaria de... Claro que não acho que eu esteja à altura deles, mas eu escrevo um pouco para que, entendeu? Para um tipo de leitor ideal. Eu estou sempre escrevendo, estou sempre... Com o computador isso até facilita bastante, no sentido de estar sempre, mesmo que eu não faça num determinado dia, vamos dizer, algo muito que seja, vamos dizer, publicável, né? Mas eu estou sempre escrevendo, porque é uma forma também de eu estar ali me sentindo mais vivo, né?
Ponto final, na verdade, não existe, porque quando você vê a obra pronta, o livro impresso, etc., você pega aquilo, você fala, puxa, podia ter mudado isso aqui, isso é infinito, né? Mas tem um momento, sim, que você, essa é a minha experiência pessoal, que você, vamos dizer assim, se cansa um pouco daquele livro. Poxa, é muito difícil de explicar isso, sabe? Acontece. É muito difícil. Poxa, como é difícil de te dizer como é que acontece esse momento em que você vê que esgotou. Quando eu vejo que tem um volume de poemas, um certo número de poemas que tem alguma coisa em comum entre si, que de alguma maneira pertence a um momento da minha vida, manifestam alguma coisa que eu acho que tem a ver um com o outro, aí eu resolvo que vou fazer um livro. Após o autor ter escrito, ter colocado seu ponto final, o primeiro passo é a contratação do livro. Com o contrato assinado, o livro chega à editora. A primeira coisa a ser feito é mandar esse livro para o que nós chamamos de copydesk. O copydesk, ele vai pegar o livro, vai fazer uma revisão não somente da língua portuguesa, gramática, sintaxe, etc., mas também vai checar se a Copa de 94 foi mesmo nos Estados Unidos, se a rua Domingos Ferreira fica mesmo em Copacabana, essas coisas. Mais ou menos nesse momento em que aquilo está tomando forma, né, que aquilo vai virar um livro, o designer entra em cena. Começa todo o processo de criação, que pode ser simples, pode ser desde a primeira capa, né, a gente faz um primeiro layout, todo mundo aprova, se encanta, e esse layout pode virar o que vem a ser a capa do livro final, mesmo publicada, até processos de gestação um pouco mais complicados, mais demorados. Tem que pensar bem no produto, que é como é que você faz a diagramação, tem que pensar como é que você vai distribuir ele, tem que pensar como é que você vai promover ele, ou em imprensa, ou em termos de propaganda, ou na internet. O book trailer virou meio que um termo para qualquer vídeo que você faça na internet para abrir um pouco o conteúdo do livro, para que as pessoas consigam provar um pouquinho o conteúdo do livro como é o cinema, né? Como o trailer faz com o cinema. E o que a gente geralmente faz a gente tem um book trailer que a gente edita ele para o formato de cinema, que geralmente é um formato um pouquinho mais curto, é 20 segundos ou 30 segundos, que ainda é um formato meio daquele break de televisão, ou 15, ou 20, ou 30 segundos. Então a gente costuma fazer isso. E hoje é relativamente barata essa veiculação. Você consegue, em São Paulo, no Rio de Janeiro, pegar salas muito boas de cinema com 100, 150, 200 pessoas, pagando um preço que é totalmente viável para a indústria do livro, coisa que no passado era completamente impossível. Então nos vemos no hospital. Eu
tenho uma relação com o livro, com a escrita muito íntima e me fere, né, a concepção de mercadoria, vamos dizer assim, produto, como você diz, vamos dizer, rotulada nesse livro, no livro. As editoras, em geral, tendem a isso que você está dizendo, porque querem vender livros, né? Então anunciam como produtos. Mas eu penso que eu escrevo para alguns leitores mesmo que eu acho que vão entender aquilo. Eu sou um pouco alienado com relação a essa questão do livro enquanto mercadoria, porque eu não escrevo realmente no mercado. Eu nunca ganhei dinheiro com livro de poesia. E eu acho que até as editoras um pouco tratam assim como se estivessem fazendo um favor mesmo ao poeta para publicando, né? Porque não vende, para eles não adianta. É legal quando a editora publica por isso, para mim. Porque, agora, eu me lembro que o Leminski, o Paulo Leminski, dizia assim, alguém falando com ele numa discussão, não vende, mas é melhor assim, porque quer dizer que a gente não faz poesia por dinheiro, a gente faz por amor. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por admirá-la, isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela, isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela, isto é, estar por ela ou ser por ela. Por isso melhor se guarda o voo de um pássaro do que um pássaro sem voos. Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica, por isso se declara e declama um poema, para guardá-lo. O resultado foi um desastre. 15 dias depois do nosso primeiro encontro, o redator do Cruzeiro apresentou-me 2 capítulos datilografados, tão cheios de besteira que me zanguei. Vá pro inferno, Godinho. Você acanalhou o troço. Está pernóstico, está safado, está idiota. Não há lá ninguém que fale dessa forma. Azevedo Godinho apagou o sorriso, engoliu em seco, apanhou os cacos da sua pequenina vaidade e replicou amuado que um artista não pode escrever como fala. Não pode? Perguntei com assombro. E por quê? Azevedo Godinho respondeu que não pode porque não pode. Foi assim que sempre se fez. A literatura é a literatura, seu Paulo. A gente discute, briga, trata de negócios naturalmente, mas arranjar palavras com tinta é outra coisa. Se eu fosse escrever como falo, ninguém me lia. Hoje em dia, você tem uma nova geração de nativos em tela. As pessoas, a relação deles é com a tela, né? Ótimo. Por que a gente vai deixar de vender livros para essas pessoas, né? Porque o livro não é o papel, o livro não é a tela, não é o pixel, o livro é o conteúdo. Qualquer livro vai ser igual. Isso é muito ruim, né? O livro, do ponto de vista de design, né? Você ter lá um e-reader que trabalha com determinada tipografia, determinada mancha, não sei o quê. E aí todos os projetos gráficos, todas as concepções, todas as idealizações do que significa aquele objeto, elas se perdem. Então, assim, eu acho que o livro perde um pouco a identidade, ele perde um pouco a alma. Onde é que vai estar a diferença da letra humana? Não é? Se tudo for realmente essa coisa transparente, essa coisa linear, sabe? Eu acho muito triste ver uma literatura assim.
podem inventar cheiro para o tablet, podem inventar maneiras de você customizar o seu acesso à informação digital, mas a relação de você pegar, de você mexer, de você amassar, de você dobrar, de você cheirar o papel, de você colocar o livro na estante, é outra relação. Eu acho que existe um interesse maior do público, sem dúvida, pelo livro hoje. Estou lendo esse livro do Galeano, que chama O Livro dos Abraços. Eu sempre tive vontade de ler, Galeano eu nunca tinha lido, e esse é um livrinho gostoso de ler, assim, é de contos, aí eu fico passando tempo, às vezes, lendo uma historinha ou outra, assim, nas horas vagas. Cheio de charme. Uma amiga comprou e a autora tem um livro muito famoso que é o Melancia e eu, sei lá, todo mundo fala bem, eu comecei a ler esse livro dela. Eu tô lendo o livro Gritos no Vazio, que é bem interessante, foi indicado pela minha tia, que ela já leu, só que apesar que não é muito meu estilo, que eu gosto mais de romantismo. Eu gosto muito de ler Carlos Drummond, de ler José de Alencar, mais esses autores mais antigos. Eu estou lendo aqui de Carlos Uirade Martins, Desperte Milionário, Quer em Você. Passei na livraria e gostei, falei, vou dar uma olhada, que incentiva, né, as pessoas a descobrir talvez alguma coisa que queira fazer, mas acha impossível, né? Acho que, ao contrário do que se pensa, o jovem de hoje lê muito mais do que, por exemplo, da minha geração, muito mais. Tem muito mais produto para aquele tipo de público. Agora, acho que ainda tem algumas dificuldades em relação a aumentar um pouco aumentar mais ainda esse público, um pouco a educação. Acho que a gente tem que investir mais em educação. Investindo em educação, você aumenta o número de leitores. Eu gostaria de estar lendo 50 Tons de Cinzas, mas ainda não comprei. Do Gabriel Garcia Marques, 100 Anos de Solidão, tenho vontade de ler. Olha, tem um livro que eu comecei a ler, uma saga que chama Fallen, que eu gosto bastante. Eu tenho algumas amigas que já está no final dela. Eu parei de segundo livro, estou lendo esse e vou continuar a ler também. E a outra coisa que eu acho também é que a gente precisa aumentar a malha de distribuição de livro no Brasil. Você tem 2.000 e poucas livrarias no Brasil para 4.500 municípios. Isso quer dizer, e se você levar em conta que a maioria dessas livrarias está em capitais e cidades médias, você deve ter aí facilmente talvez 3.000, 2.800 cidades sem uma única livraria. São de primeira mão essas informações. Não que eu seja médico para desvendar num breve olhar os vermes e a cegueira de quem quer que seja. Mas como confessei no início, as palavras em pássaro me atacam frequentemente e voam sem deixar que a minha língua possa freá-las. Por isso vejo os vermes no interior da mulher que dança e vejo o cego no olhar do adolescente. O livro complementa, né? O livro dá aquilo que falta, não é? Imagina um mundo sem imaginário, onde todas as pessoas acreditassem só no que vissem empiricamente, não é? Através dos livros, você conhece a sua espécie, a espécie humana. Você conhece o que um escritor tcheco, atormentado, tinha a dizer. Daqui a 500 mil anos, acho que se a civilização acabar, vai ter que cair aqui e conseguir traduzir, eu acho que ele vai conseguir ter um retrato perfeito da nossa época, das nossas inquietudes. Certamente diz muito e talvez não seja um retrato muito lisonjeiro, assim, né? Porque tem tanta porcaria por aí, tem tanta, né, uma abundância de coisas, infelizmente,
sem nenhum significado, a não ser um passatempo rasteiro, né? Quem não saiu já de um livro angustiado ou feliz, ou quantas pessoas dizem, né? Esse livro mudou minha vida, ou esse livro não mudou, fiquei muito irritado com o personagem, acho que ele deveria ter feito outra escolha, ou esse livro melhorou a minha vida, né? E eu vejo que nesse sentido o livro cumpre, e a leitura, né, num sentido mais amplo, cumpre um papel único. A escrita metódica me distrai da presente condição dos homens. A certeza de que tudo está escrito nos anula ou faz de nós fantasmas. Talvez a velhice e o medo me enganem, mas suspeito que a espécie humana, a única, está em vias de extinção e que a biblioteca perdurará, iluminada, solitária, infinita, perfeitamente imóvel, armada de volumes preciosos, inútil, incorruptível, secreta. Reinventou, releu, remodernizou, resumou, reviu, reroeu, remoeu, reincompreendeu, redesconstruiu, rearranjou, refez, repisou, rebuçou, recapiou, remanejou e riu, redespencou, ressacudiu e riu, e remandou, refuta, repariu, redesgastou e refluiu, recrudesceu, refocilou, reriu, revisionou pra reenque ressoar, pois revolucionar requer refém, e o rosto roto refletido é quem? Rosto roto, se você não sabe é cortado, quebrado, nesse pedacinho, você se identifica? Quem foi que fez esse rosto? Quem é esse aqui? É Frankenstein? Reinventou, releu, remodernizou, resumou, reviu, reroeu, remoeu, reincompreendeu, redesconstruiu, rearranjou, refez, repisou, rebuçou, recapiou, remanejou e riu, redespencou, ressacudiu e riu, e remandou, refuta, repariu, redesgastou e refluiu, recrudesceu, refocilou, reriu, revisionou pra reenque ressoar, pois revolucionar requer refém, e o rosto roto refletido é quem?